Você que é iniciante na costura e tem dúvidas sobre tecidos, eu fiz esse vídeo especialmente para você. Olá, tudo bom com você? Meu nome é Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ative o sininho para ser notificado quando um vídeo novo entrar. Você é daquele tipo de pessoa que começou a costurar agora e quando vê um modelo lindo, maravilhoso na TV, nas redes sociais, nas revistas, vai logo correndo para comprar o tecido? Cuidado, você pode estar fazendo tudo errado. Por isso hoje eu separei algumas dicas que podem te salvar de estragar seu tecido. Então vamos às dicas. E a primeira dica é o seguinte: faça o molde do modelo escolhido antes de ir comprar o tecido, de preferência colocando margens de costura e o valor da bainha. Para que isso? Para que com o molde em mãos você saiba quanto de tecido você vai precisar para aquele modelo, evitando assim de estragar tecido e também de jogar o seu dinheiro fora. E a segunda dica é: simule em um lençol posicionando todas as peças do molde corretamente em cima desse lençol, como se fosse o tecido que você vai cortar. Observe também o fio do tecido e se a largura do lençol está igual à largura do tecido que você vai comprar, que gira em torno de 1,5 m, 1,40 m. Anote esse valor e acrescente alguns centímetros para você trabalhar com folga. Se você tiver dúvida como que se faz, deixe nos comentários que eu faço um vídeo só sobre isso, mostrando como que se faz. E agora a dica 3. Nessa dica você vai simular igual na dica 2, só que você vai considerar que o seu tecido ele tenha estampa que tenha pé. E o que é isso? São estampas que, se você virar a posição do molde, elas vão ficar de cabeça para baixo. Por exemplo, um tecido que tenha várias florzinhas em pé, se você virar, elas vão ficar ao contrário. Então, nesses casos, o molde não pode ser invertido. Naquela dica anterior, você pode virar o tecido, ou virar o molde, encaixando melhor para aproveitar melhor o tecido. Só que nessa você não pode, porque se você virar, vai ficar, por exemplo, a frente com as florzinhas em pé e as costas com a florzinha ao contrário. Então, você tem que observar na hora de comprar isso também. Porque se você fizer a simulação, mas na hora de comprar você não observar, não vai adiantar de nada. Então, fazendo essa simulação, você anota quanto de tecido que você vai precisar, acrescente uns valores a mais de centímetros de tecido, e aí você anota. E na hora de comprar, não esquece qual tipo de tecido que você está comprando. Tem que observar também que alguns tecidos, como por exemplo o veludo, eles têm um brilho e eles funcionam dessa mesma maneira. Se você virar ao contrário, o brilho fica um brilho para cima e outro para baixo. Então, na hora de comprar, você tem que observar exatamente qual tipo de estampa que você está comprando. Dica 4. É muito comum as pessoas comprarem um tecido considerando somente a sua beleza. Mas para quem é iniciante, a dica que eu dou é para evitar tecidos que escorreguem. Porque esses tecidos, eles exigem um pouco mais de experiência e eles dificultam quem está iniciando a costurar. Então, dê preferência a tecidos como, por exemplo, o brim, a sarja, a popeline, a tricoline, que são tecidos mais firmes, que não escorregam. Então, essa é a dica 4. Quinta dica. Tecidos com estampas que precisam de encaixes, como as listras e o xadrez, exigem um pouco mais de conhecimento. Então, se você é novo na costura, evite usar esse tipo de estampa. Utilize tecidos lisos ou com estampas que não precisam de encaixes. E antes de falar mais dicas, eu quero falar com você que não é iniciante na costura, que já tem experiência. Assim que terminar o vídeo, vai lá nos comentários, divide com a gente alguma experiência, alguma dica
que eu vou gostar muito de saber, e também quem está iniciando na costura vai ser ajudado por você também. Então compartilhe com a gente o seu conhecimento. Sexta dica: pegue o hábito de sempre lavar o tecido antes de cortar. O que acontece é que alguns tecidos encolhem, e para evitar que a sua peça encolha depois de pronta, pegue esse hábito, até mesmo porque os tecidos vêm sujos da loja, né? Às vezes é tecido importado, vem de outro país, então pegue esse hábito, lave o tecido antes de usar. Sétima dica: observe na hora de lavar o tecido se ele sai tinta. Caso isso ocorra, evite costurar tecido de cor clara com tecido de cor escura, como tem em alguns modelos que tem recortes de cores diferentes. Se você fizer isso, você vai evitar que a sua peça fique manchada quando você for lavá-la. Oitava e última dica: passe o tecido antes de cortar. Se você fizer isso com tecido um pouco úmido ainda, vai facilitar na hora de você passar. E o tecido passado, ele fica mais uniforme, sem nenhum amassado, vai facilitar na hora de posicionar o molde no tecido. E essas foram as dicas de hoje. Espero muito ter ajudado. Se você seguir essas dicas, você já vai estar evitando muitos erros. Não saia desse vídeo sem ouvir o que Deus tem para você. Eu vou ler o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 26, que diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Em outro texto, o livro de Tiago, ele fala que a língua é um pequeno órgão, mas que pode fazer um grande estrago, assim como uma fagulha que pode incendiar toda uma selva, assim é a língua. Se você usá-la de maneira errada, você pode estar destruindo família, você pode estar falando mal das pessoas, você pode estar criticando, condenando, mas se você usar a sua língua para o bem, você pode estar abençoando outras pessoas, você pode estar ajudando ao seu próximo. Então, use a sua língua de forma correta e não seja um hipócrita dizendo que é religioso, mas nem ligando para não refrear a sua língua. Então, faça aquilo que Deus quer de você. Use a sua língua de forma correta, use sua língua para abençoar outras pessoas. Que Deus possa te abençoar, que você possa fazer uso da sua palavra no seu dia a dia. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!